Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia para mim aqui na Austrália, né? Boa noite no Brasil. Já é noite aí? Já, né? 8 da Boa noite, noite. quase. Boa noite, Rosa. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Terça-feira de carnaval aqui. Olha, o que é carnaval? Mesmo Boa aqui já é quarta de cinzas, então, né? Boa noite, Guilherme. boa noite. Todo mundo sambando hoje. Boa noite, Alice. Boa noite, pessoal. A gente, para manter esse clima de carnaval, a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com carnaval, que é tecnologia. Olha só, o que tem a ver com carnaval? Não sei, né? Mas a gente estava debatendo offline, a gente tem um monte de debates offline, a gente precisa gravar um dia só o offline, né? Vai dar um Só o episódio debate. legal. A gente já entra gravando e boa. E fica legal também. E a gente estava falando sobre tecnologia, indústria 4.0, se isso substitui mesmo as iniciativas de melhoria, se a partir de você utilizar, então, novas tecnologias para ganhar produtividade ou reduzir ou melhorar a eficiência de alguns processos, se isso, então, elimina a necessidade de utilizar métodos de gestão como Lean, por exemplo. E a gente estava debatendo sobre isso e esse será o tema de hoje. Então, qual dos três outros participantes querem iniciar com as suas contribuições iniciais sobre o tema? Eu não vou dar minha opinião, só vou dividir o tema em dois. Né? Eu acho que a gente pode dividir em o que é automatizar e o benefício de automatizar. Boa. O que ou quando automatizar e o benefício disso. Mas eu vou guardar minha opinião para depois da lista rosa hoje. Tem muita... É legal que você dividiu assim, porque tem uma grande tendência, sim, de utilizar a tecnologia, né? Que eu tenho visto em empresas, mas muito medo, especialmente das entidades que protegem os empregados, né? Em como é que essas pessoas vão se realocar no mercado de trabalho quando elas forem substituídas por robôs, eventualmente. Esse é o grande medo, né? Acho que vai nessa linha aí, a sua divisão, né, Gui? Sim, sim. E até sobre a ótica de processo e desempenho mesmo, né? Como que eu automatizo, o que eu automatizo, faz sentido, não faz? Na saúde, acho que esse tema é assim, a tecnologia na saúde é uma das únicas áreas assim que ela traz um aumento elevado de custo, né? Então, assim, a tecnologia, por exemplo, uma ressonância super tecnológica, algum tipo de uma cirurgia robótica, então, assim, aumenta muito o custo e não assim, melhora muito a entrega, né? A gente tem isso realmente, mas ela só aumenta o custo. Então, não é necessariamente nesse caso para redução de custo. Quando a gente fala de saúde 4.0, quando a gente traz para essa outra abordagem, né, de tecnologia, realmente o objetivo é otimizar a tarefa e aumentar a eficiência e a qualidade. Assim, então, tentando realmente reduzir custo, né? Então, a gente tem aí uma outra abordagem que vai revolucionar a relação entre o médico, o paciente, o relacionamento entre o cliente e o servidor mesmo. Então, a ideia é poder otimizar isso. A gente tem até a telemedicina que veio para melhorar otimizar talvez, né, essa relação. Então, tem muita coisa que pode ser feito à distância, você não precisa ter o deslocamento do paciente, o custo de toda a estrutura, e você fazendo isso via telemedicina, você consegue reduzir muito custo e movimentação também, transporte, sei lá, espaço, estoque. A gente tem muitos ganhos com a telemedicina, né? Sem desumanizar o cuidado, acho que isso é muito importante. Então, assim, historicamente a tecnologia elevou demais o custo da saúde, e quando a gente vem para essa outra abordagem, né, de saúde 4.0, a ideia é realmente tentar trazer mais eficiência e reduzir custo, tá? Então, eu acho que, sei lá, só para jogar essa coisa dentro da saúde, eu acho que essa seria uma primeira fala aí para a gente começar essa discussão também olhando para a saúde. Eu sei que na indústria é diferente, né, Luciana e Guilherme? Acho que na indústria a tecnologia é para redução de custo. Se não está reduzindo custo, você, né, não está conseguindo. Não é. Tem muita coisa que é para melhorar a qualidade também, né? Eu acho que tem de tudo, para te falar a verdade. No final das contas, quando você pensa
num dono de uma empresa, quando ele investe em alguma coisa, ele quer ter retorno, né? Ele quer ter um retorno financeiro. Mas eu fico imaginando quando o cara põe na fábrica dele um armazém totalmente robotizado, sem nenhuma pessoa operando, o que ele quer? Ele quer reduzir os erros de entrega dele ou ele quer tirar os operadores que fazem essa operação? De repente é os dois, né? Eu vou dar minha opinião de mecatrônico, tá bom? Eu sou um grande engenheiro mecatrônico. Tô brincando. Eu fiz engenharia mecatrônica, para quem não sabe, mas eu não sei absolutamente nada de mecatrônica. Mas eu tenho uma visão que é o seguinte, né? No Brasil, especialmente, por questões de custo, de investimento, custo de manutenção, eu acho que a automação é boa quando você precisa ou de agilidade, ou de precisão, ou dos dois, né? São poucas as automações que você reduz custo no Brasil, né? Porque a mão de obra ainda é relativamente barata aí, comparado com países de primeiro mundo, né? Então, você substituir uma operação que está sendo feita manual por uma operação de robô, se você pegar a depreciação, custo de manutenção, tudo, eu acho que são poucas as automações que ganham no custo, né? O payback é sempre muito longo. No entanto, quando você precisa de agilidade ou precisão, o ser humano já não consegue fazer, né? Quando você atinge uma velocidade ou precisão, o ser humano já consegue fazer, né? E aí eu posso dar exemplo tanto na indústria quanto na área da saúde, né? Então, quando a gente pensa num torno, lógico que um torno mecânico, onde o cara ficava lá girando a manivela, tem menos agilidade e precisão do que um torno CNC, né? Então, esse tipo de automação já é consagrado, não existe mais torno mecânico no mercado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na área de saúde em laboratórios, os exames que são automatizados, né, que passam ali, que a própria máquina faz análise e dá o resultado, é um caso disso, né? Eles querem precisão e querem agilidade, né? Querem liberar o exame rápido, não querem depender de pessoas para ficar analisando, né? Ainda assim, tem coisas que são mais difíceis de automatizar e liberar resultados, né? Ainda tem bastante exame que tem uma parte manual ou precisa ser manual, né? Então, eu tenho essa visão particular, assim, sobre automação, aí sem discutir contexto de desempenho, ou de linha, ou de fluxo, eu tenho essa visão particular de automação, assim, acho que são poucas as oportunidades de investimento em automação numa fábrica que vão ter payback curto, porque você está tendo uma super redução de custo. Acho que na maioria das vezes estão indo nessa direção, assim, não, eu preciso de uma agilidade ou de uma precisão aqui que eu não vou ter com pessoas fazendo. Antes da Rosa entrar rapidinho para contribuir, acho que tem mais um ponto importante nisso daí, que é segurança. Também. Quando você substitui alguma operação muito perigosa por robôs, isso é um grande gatilho também. Na verdade, como o Guilherme tinha falado que queria falar depois da Alice e da Rosa, eu ia falar, daí ele falou, falei, bom, deixa eu então. Agora Desculpa, vamos ver. Rosa, desculpa. Não, você vê que os bastidores funcionam direitinho, né? A gente combina as coisas, tudo acontece. Ele não aguentou esperar. É que assim, eu fiquei pensando em alguns aspectos que a gente acabou de preparar um curso pela Desenova, né? E aí a gente retoma a linha do tempo do Lean e do desenvolvimento do sistema Toyota de produção, e a gente chega lá no tear automatizado do início do século passado, né? Então, assim, ali fez total sentido aquilo, porque, de fato, assim, veio para... Mas era autonomatizar, né? Então, era tornar aquele processo que estaria sendo realizado pela máquina com um toque humano. Eu acho que na saúde, eu acho que isso é muito pertinente, nunca perder de vista isso. A máquina, ela vai poder nos auxiliar muito, vai poder contribuir muito e fazer muito parecido com o que o Sakishi fez, reduzir a dor dos pacientes, mas a gente precisa ter operadores extremamente habilitados, capacitados, com um olhar
que muitas vezes pode passar desapercebido, que é o olhar clínico, e que são pequenos sinais que a gente precisa estar atento. Pode ser que a máquina seja sensível o suficiente para captar, como pode ser que não. No ano passado, a gente teve uma discussão num evento, numa palestra que eu participei com um professor da USP, que ele define a saúde 5.0, que seria uma saúde totalmente interconectada. E aí, claro, ele fala da telemedicina, ele fala do uso da robótica e tal, mas para a saúde, o que mais fundamentaria a saúde 5.0 é se a gente conseguisse trabalhar na base da pirâmide da saúde, que seria a prevenção e promoção em saúde, que é muito menos dependente, vamos dizer assim, de uma automatização, muito mais dependente de políticas públicas, que seria saneamento básico, água encanada, tal, e vacinas, para você melhorar isso, porque é ali na saúde que a gente tem o melhor resultado em termos de custo-benefício e no sentido de você preservar a vida, ser seguro e ser infinitamente mais barato. E assim, tem uma questão que é duradoura, né? Então, por exemplo, você faz saneamento básico, você atende milhões de pessoas por um período de tempo muito longo. Você compra uma ressonância magnética, você atende um número definido ali de pessoas, né? Então, acho que assim, é pertinente trazer a discussão, mas com um olhar naquilo que o Luciano tinha comentado também. Nós vamos ter que pensar o mundo num mundo em que a máquina entra e pode até tirar o homem daquele processo, mas onde essa pessoa vai se encaixar? Quer dizer, que outros espaços de trabalho a gente consegue criar dentro dos negócios, né? Talvez esse seja o desafio, né? É conseguir equalizar isso. Se a gente pegar livros novos, assim, que estão trazendo esse tema, né? Possivelmente daqui a alguns anos nós não teremos mais motoristas, não teremos caixas de banco, várias categorias, várias profissões serão extintas em função da entrada da máquina. Então, esse olhar também que nós que fazemos essa gestão Lean, é interessante ter, né? Como olhar, assim, como introduzir para garantir eficiência, eficácia e, ao mesmo tempo, não esquecer o ser humano que está por trás disso, né? Interessante o que você falou. Eu nem acho que é um desafio, Rosa, eu acho que é uma realidade, entendeu? Eu acho que vai acontecer naturalmente. Por esses motivos que o Guilherme comentou antes, né? Que eu agreguei lá a parte de segurança, algumas funções, e você citou algumas aí, elas vão naturalmente ser substituídas por estamos falando de robô, né? Por tecnologia. Só que uma coisa que vai acontecer naturalmente também é outras funções vão precisar surgir, outros conhecimentos, outro tipo de profissional vai precisar aparecer. Eu fico imaginando, por exemplo, vocês estavam falando da área de saúde, o médico que vai utilizar os robôs que fazem cirurgias. Ele vai ter que ter todo o conhecimento dele de medicina, mais os conhecimentos para operar aquele negócio, né? Como ele transporta tudo que ele aprendeu na medicina para aquele novo cenário, né? Isso é um conhecimento adicional. Então, eu acho que até a própria formação dos profissionais ela vai mudar. Ela vai precisar ser reinventada, né? Mas uma coisa que tem em comum em tudo isso aí, eu acho que de um jeito ou de outro nós vamos ter gente envolvida, né? Mesmo que você coloque tudo robô, vai ter que ter alguém para ir lá depois cuidar do robô, né? Então, acho que isso vai acabar sendo inevitável. Acho que só vai mudar muito, principalmente para algumas funções que são que é latente, que elas vão ser desnecessárias, elas podem ser substituídas por tecnologia, vai mudar o que essa pessoa faz, acho que é o desafio, a realidade que você propôs, né, Rosa? Isso. E também, né, pensar...
Desculpe, Ali, desculpa. Talvez pensar também que profissionais, por exemplo, com uma formação muito elementar e muito básica, não consigam dar conta. Então, de fato, percebe que quando a gente fala de saúde ou indústria 4.0, a gente mexe em estruturas sociais também, porque você vai precisar qualificar a educação para que ela possa entregar pessoas que tenham condições de compreender aquilo que está sendo ensinado para ela, né? Aprender a aprender. Exatamente. Acho que esse é o grande ponto, assim, quando a gente... eu vou deixar você falar isso, que a Rosa já te interrompeu, mas vou fazer também. Fala aí você, depois eu coloco meu ponto. Em 2016, eu tive... Um hospital entrou em contato comigo, um hospital de excelência, que implementou um andar só para trabalhar com startups de health tech, para transformação digital, para saúde 4.0, bem forte, assim, alinhado com isso, e eles estavam tendo muita dificuldade de implementar as tecnologias que eles elaboravam ali nas startups para dentro do próprio hospital como teste, porque era essa a ideia, né, ter um hub em cima, mas para poder também coletar dado, aplicar e tal, e o hospital ganhava também com isso, mas o hospital não conseguia, as empresas não estavam conseguindo implementar por um problema que vem muito antes disso, né, que é o chamado de brincadeira, né, o 0.0, né, que tem muito mais a ver com processo, com pessoas, né, com a própria maneira de você trabalhar ali dentro das instituições, e quando você vem para automatizar o caos, você não consegue, né? Então, existia ali essa demanda interna do hospital realmente para que a gente conseguisse ajudar a melhorar os processos, o padrão, né? Trazer um certo padrão adequado para os processos, para que realmente eles conseguissem, então, fazer a ideia, né, do hub, da funcionalidade, tudo da aplicação da saúde 4.0, realmente fazer acontecer ali. Então, é interessante isso, né? Eles tentaram, não conseguiram, e virou, opa, tá precisando de Lean, tá precisando de melhorar outras coisas antes, né? Então, acho que isso também, acho que agrega nessa questão do momento que você vai implementar também, né, a questão da cultura da organização, como estão os processos. Então, não é porque é tendência ou porque faz sentido agora ali para o momento, ou mesmo porque está todo mundo fazendo, né? Acho que tem que ser bem analisado antes vários fatores, né? Isso que a Rosa falou, né? E também essa questão mesmo de processo, sabe? Posso falar 2 exemplos que eu estou vivendo aqui, que tem tudo a ver com o tema? Acabei de lembrar, né? Não foi planejado no bastidor. Tem uma empresa que eu vou visitar semana que vem, que eu não estou trabalhando com eles ainda, mas olha o cenário. Eles queriam começar a implementar Lean, né? Só que eles falaram, puxa, a gente vai comprar uma máquina nova, uma máquina de corte a laser, para as meninas que adoram essas tecnologias industriais, né? Então a gente vai esperar vir essa máquina primeiro, que eu acho que ela já vai talvez resolver metade dos nossos problemas e talvez a gente nem precise disso. Uhum. Aí eles mandaram e-mail agora falando, olha, realmente a máquina está lá, mas não mudou muita coisa. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, uma empresa, essa sim, eu vou começar a trabalhar, já está tudo certo. Começo daqui 3 semanas, inclusive. E o cara queria atrasar o projeto porque ele também está comprando uma máquina para substituir a parte final do processo dele. Ele falou, cara, eu quero botar a máquina primeiro porque eu acho que a máquina já vai ajudar bastante. E aí eu fui lá visitá-lo, né, para ajudar a entender do que ele estava falando, e a gente descobriu que ele nem sequer precisava ter comprado a máquina. Para atingir os objetivos que ele queria, ele já tinha capacidade com o processo que ele tem. Então, ele literalmente está jogando dinheiro fora. Claro que ele vai ter um retorno lá na frente, vai abrir outras portas para ele, mas umas portas que ele talvez nem precise que sejam abertas nesse momento. Só para trazer um pouquinho de contribuição aí. Acho que a mensagem é que às vezes o pessoal quer investir em tecnologia ou por moda ou por
por um grande desejo de reduzir custo e desconhece as próprias capacidades, né? Os próprios custos, às vezes. Exatamente. Eu acho que tem 2 pontos que eu queria contribuir aí, né? Um é a questão do que automatizar que a Alice trouxe, né? Bom, se eu falo que a gente tem que automatizar quando a gente precisa de agilidade e precisão, né? Se você tem um processo ruim, você vai ter agilidade e precisão num processo ruim, né? Você vai entregar mais ruim em menos tempo, né? Automatizar o caos. Automatizar o caos, exatamente. A Alice falou essa frase aí no meio. Então, assim, cara... E aí isso é muito evidente em processos administrativos ou processos da área de saúde, né, que não são projetados, né, não são pensados, eles são criados, aí vão acontecendo, né, as pessoas vão se organizando, e aí você acaba automatizando um processo que não é um bom processo, né, que não foi pensado, que não era daquele jeito, tal. E aí também tem o ponto de que tipo de tecnologia usar e quando usar, né? Então, a gente, quando fala de startups aí, de health, né? Tem muita startup lidando com dados, né? Quando a Rosa falou assim, a gente tem que começar pela base, eu achei que até que ela ia falar disso, né? Porque tem muita startup de health lidando com dados, né? Como é que eu trato os dados, como é que eu rastreio dados, como é que eu rastreio o comportamento das pessoas, os tratamentos que elas tiveram, né? Hoje mesmo fiquei sabendo de uma startup aí que ela, não importa onde você fez os exames, ela consolida tudo numa base de dados só, então você quer seu histórico de exame, está tudo lá, né? Legal. Então tem muita startup da área de saúde trabalhando com dados, né? Em processos administrativos, eu já vejo mais, assim, dados, o pessoal já considera que o ERP acaba tendo dado, né? Então, eles acabam trabalhando mais em agilizar, né, em facilitar o processo, né, e aí acabam buscando tecnologias aí de tornar o processo mais ágil, e aí esse é um grande cuidado que tem que ter de não deixar ágil o que é ruim, né. E aí, Rosa, tem um ponto importante que você colocou, né, que é assim, cara, as tecnologias sempre surgiram e sempre substituíram outras, né, então as pessoas sempre ficaram defasadas, né. Tem um cara que eu conheço que ele dá uma palestra e ele mostra uma fábrica, assim, né? Tem uma foto de uma fábrica, as pessoas trabalhando, e no meio tem um cara, tipo, numa torrezinha, assim, num pedestal, ali no meio da fábrica. E a palestra dele começa ele questionando as pessoas o que as pessoas acham que aquele cara fazia, né? E aquele cara, ele era o leitor de jornal. Então, toda manhã ele subia lá no meio da coisa para ler as notícias para todo mundo, que as pessoas não sabiam ler, né? Então, ele ia lá, subia ali e lia o jornal para todo mundo, todas as notícias para todo mundo estar informado, né? Então, assim, é uma profissão que deixou de existir quando inventou o rádio, né? Que aí a pessoa não precisava mais ler. Quando veio o computador e substituiu a máquina de escrever, também as pessoas tiveram que se adaptar, né? Não é igual. O teclado é igual, mas a funcionalidade, né? Ainda mais os primeiros computadores, né? Os primeiros Windows, Deus me livre, né? Então a gente tinha que ligar aquilo, entender a lógica, como armazenar arquivo, como imprimir, era outra história, né? Só que a velocidade das mudanças eram muito mais lentas, né? Então, se a gente pensar aí quanto tempo essas substituições demoraram, muito mais lento. Então, acabava que, assim, cara, a pessoa saía do mercado. Um datilógrafo, se aposentou datilógrafo lá antes de aprender computador e ele ainda tinha espaço, né? E quem estava começando se adaptou rápido ao computador porque estava começando, eram mais jovens. Mas hoje em dia a gente vai viver ciclos aí de entrada, a gente mesmo, né? Vou falar de mim aqui, que sou novinho. Então, a gente... Cara, eu escutei música em vinil, aí eu escutei música em CD, que já durou pouco tempo, aí eu escutei música em MP3, que durou nada. E agora a gente está usando Spotify, né? Então, assim, a tecnologia MP3, aqueles aparelhinhos MP3 não duraram nada, né? Eu tive o Walkman, né? Então, o Walkman, para quem não sabe, não sei se a Alice sabe. É aquele político, né? Aquele político, o Walkman. Eu tive, gente. Eu não sou tão jovem assim. A gente vai ter que explicar duas coisas para explicar para a Alice. O que é o Walkman e o que é vinil. Discman.
Vinil, minha avó Discman. tinha, Discman eu tinha. Até um mini Então. disquinho assim eu tive, ó, o CDzinho É, pequenininho. rica. Rica pra caramba quem teve isso aí. A gente Mas pode, é isso. no próximo encontro, trazer, né, os CDs, lembra? Os CDs, Os disquetes. os disquetes, 7/8, assim, sei lá como é que chama. Então é isso, assim, a gente viveu esse ciclo, né? Disquete teve 7/8, depois teve o 3/4 pequenininho, depois passou para o flash drive que não cabia nada, hoje em dia já cabe 1 tera dentro de um negócio de máquina fotográfica, né? Que é tipo um chipzinho. Então, assim, o ciclo de mudança está muito mais rápido, e aí eu acho que essa preocupação com essa questão de reskilling, upskilling é super importante, porque a gente vai viver ciclos tecnológicos ao longo da nossa carreira, então a gente vai ter que aprender algumas coisas diferentes ao longo do tempo, né? Sim, E é uma preocupação, mas assim caminha a humanidade, né? A gente também vai achar soluções para a área de educação, para a gente aprender. talvez é aquele apelo também, né, da gente, dessa questão da disponibilidade das pessoas em estarem abertas para o aprendizado contínuo, né? Que muitas vezes a gente, por exemplo, eu tive uma carreira muito cristalizada, assim, muito consolidada num único lugar, mas não é mais comum isso, você ter um ou 2 trabalhos na vida, né? Minhas filhas já estão com várias jornadas aí pela frente, então já que Eu zerei minha carteira de trabalho. Terminei ela. É uma realidade, mas a gente tem que ter consciência disso para poder trabalhar com a disponibilidade das pessoas que vêm, é muito mais do que o racional, é a maneira também como as pessoas sentem, né, isso tudo. Isso aí. Legal, pessoal. Maravilha. Quem que vai fazer os botões? A Alice? A Alice faz os botões, ela está muito quieta. Alice faz os Então, botões pessoal, muito obrigada por nos acompanhar aqui em mais um vídeo, batendo esse papo aqui conosco, com o Lean Hub. E, claro, a gente sempre pede, né, se você... O certo é descobrir, pessoal, a gente fez uma live aí bombástica, né, pessoal da Luciência, ficamos levemente famosas com a live, né, 13 milhões de visualizações, não, 13 mil visualizações. E agora a gente aprendeu que tem que falar isso ali no meio do vídeo, né? Mas tudo bem, então vamos lá, ó. Curte, gente, se inscreve no nosso canal para bater um papo aqui conosco, faz seu comentário e compartilha esse vídeo com quem você acha que faz sentido aí discutir isso. E até a próxima, né? A gente Valeu, edita e pessoal. põe esse comentário no meio do vídeo agora. Tá bom. Até a próxima, então. Valeu, Tchau, gente. Um abraço. pessoal. Abraço.